O sertão nordestino, naquele ano, era um purgatório em vida. Naquele cenário apocalíptico, a solidão de Zé Vaqueiro era a única companhia em sua tapera isolada. Zé, um homem que parecia ter sido esculpido na própria caatinga rude, calejado pelo sol impiedoso, com a pele curtida e os olhos que refletiam a vastidão e a dureza da paisagem ao seu redor, vivia uma existência reclusa. Sua tapera, uma construção simples de taipa e telhas de barro, era um ponto minúsculo de resistência. Em meio à imensidão árida, ali, ele travava sua própria batalha silenciosa contra a natureza hostil. Dependendo de um pequeno poço quase seco e de umas poucas cabeças de gado magro que teimavam em sobreviver, a noite havia caído, trazendo consigo um breve e enganoso alívio do calor escaldante, mas intensificando a sensação de isolamento. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo coachar esporádico dos sapos, um sinal quase milagroso de alguma umidade remanescente, e o canto monótono dos grilos. Zé Vaqueiro estava sentado em sua cadeira de balanço, feita de madeira rústica, observando a escuridão engolir o horizonte, quando um som fraco, quase inaudível em meio ao lamento do vento, rompeu a quietude. Toc, toc, toc. Zé Vaqueiro, acostumado apenas com os sons da natureza e o eco de seus próprios pensamentos, hesitou. Seu corpo enrijeceu. Quem poderia ser? Naquele fim de mundo, visitas eram tão raras quanto chuva em agosto. A última vez que alguém havia batido à sua porta fora meses, um tropeiro perdido que pedia informações sobre o caminho para a cidade mais próxima. Mas este som era diferente, mais delicado, quase tímido, mas ao mesmo tempo carregado de uma urgência silenciosa. O coração de Zé Vaqueiro disparou, um presságio gelado percorrendo sua espinha. Sua mente pragmática e acostumada a lidar com as duras realidades do sertão, começou a formular hipóteses. Seria algum vizinho em apuros vítima de uma cobra ou de um acidente? Ou, pior ainda, a face da própria miséria vindo bater à sua porta, personificada em algum retirante faminto e desesperado? Havia boatos de famílias inteiras vagando pelo sertão, fugindo da seca, em busca de qualquer fio de esperança a cada betida. Mais forte e insistente, a dúvida se transformava em uma certeza apavorante. Sua vida nunca mais seria a mesma. Aquela batida não era apenas um som na madeira, era um divisor de águas, um ponto de não retorno. Zé Vaqueiro, que havia construído sua existência em torno da solidão e da autossuficiência, sentiu-se subitamente vulnerável. Ele se levantou devagar, seus músculos tensos, a mão trêmula na maçaneta fria. O lampião pendurado na parede tremeluzia, projetando sombras dançantes que aumentavam o suspense. Ele respirou fundo, o ar seco arranhando sua garganta. O que ele encontraria do outro lado? E o que essa visita inesperada significaria para seu destino solitário? A vida no sertão ensinara Zé Vaqueiro a ser cauteloso, a desconfiar do desconhecido, mas havia algo na insistência daquelas batidas que o impelia a abrir. Era como se o próprio destino estivesse à sua porta, exigindo uma resposta, uma decisão, que ele ainda não sabia qual seria, mas que de alguma forma ele sabia que mudaria tudo. Com um último suspiro, ele girou a maçaneta, o rangido da madeira ecoando no silêncio da noite, abrindo não apenas a porta de sua tapera, mas também a porta para o desconhecido. O rangido da porta na tapera de Zé Vaqueiro ecoou pela noite, um som grave que parecia rasgar o véu da escuridão. Ao abrir, o lampião em sua mão tremeluziu, lançando uma luz fraca e bruzuleante que dançou sobre a cena que se revelava. Zé Vaqueiro, acostumado à crueza da vida no sertão, sentiu um arrepio que não vinha do frio da noite, mas da visão à sua frente. Não era uma assombração, como sua mente rural por um instante pensou, mas sim a encarnação viva da dor e da necessidade, uma imagem que cortaria a alma do mais empedernido dos homens. Ali, sob o feixe amarelado do lampião, estava uma família. Não eram figuras robustas, castigadas pelo sol como ele, mas sim sombras esqueléticas, quase translúcidas, parecendo mais fantasmas do que gente de carne e osso. O pai, um homem que parecia ter envelhecido 20 anos em poucos meses, estava curvado, amparando a esposa. Seus olhos, antes provavelmente vivos e cheios de sonhos, estavam agora fundos de cansaço, afundados em órbitas escuras, mas ainda guardavam um brilho tênue de súplica, de desespero contido. Seus lábios, rachados e secos como a própria terra, mal conseguiam se mover para formar palavras. A mãe, ao seu lado,
era uma figura ainda mais frágil. Seu rosto magro, onde as maçãs do rosto saltavam proeminentes, carregava as marcas indeléveis da exaustão e da privação. Seus cabelos, emaranhados e sem brilho, emolduravam um olhar que já havia visto demais, sofrido demais. Nos braços dela, um volume envolto em trapos sujos e gastos. Um bebê. O choro, antes um miado fraco e quase inaudível, tornou-se um gemido, mais persistente ao sentir a proximidade de Zé Vaqueiro, um som que feria os ouvidos e apertava o peito. Era o choro da fome, da fraqueza, da inocência desamparada. E ao lado deles, agarrado à barra da saia da mãe, estava um menino, não mais que 6 anos, talvez 7, mas com um corpo franzino e a barriga estufada pela inanição, um sinal cruel da desnutrição que devastava o sertão. Seus olhos, grandes e fixos em Zé Vaqueiro, eram um poço de dor e imploravam por socorro de uma forma que palavras jamais conseguiriam. Eles brilhavam com uma mistura de medo, esperança e a resignação de quem já havia passado por mais do que a pouca idade permitia. A poeira cobria seus corpos, impregnando suas roupas esfarrapadas e seus cabelos. Eles pareciam ter caminhado por dias, talvez semanas, sob o sol escaldante, sem água, sem comida, guiados apenas pela tênue esperança de encontrar um pouco de humanidade em algum lugar. Mokpa, sussurrou o pai, a voz rouca, quase um sussurro, arranhado pela garganta seca. Estamos perdidos. Fugindo da seca, temos fome. Cada palavra era um esforço monumental, carregado de uma dignidade que a miséria não havia conseguido apagar completamente. Zé Vaqueiro sentiu um nó na garganta. Ele, que havia construído muros ao redor de si mesmo, que se orgulhava de sua independência e da sua capacidade de enfrentar sozinho as adversidades do sertão, viu-se subitamente desarmado. Seu coração, endurecido por anos de solidão e pela necessidade de ser forte para sobreviver, foi dilacerado. Ele tinha comida, sim, um punhado de feijão, talvez um pouco de farinha de mandioca e um pedaço de carne seca, guardados para os dias mais difíceis, dias que pareciam estar chegando agora. Essa comida seria suficiente para ele por mais alguns dias, talvez uma semana, mas não para todos. A mente de Zé Vaqueiro girou em um turbilhão de pensamentos conflitantes. A razão, a voz da sobrevivência, gritava para ele fechar a porta. Acolher aquela família significava dividir o pouco que tinha, arriscar sua própria escassez, sua própria sobrevivência, em um ambiente que já era cruel o suficiente. Ele não era um homem rico, não tinha fartura para sustentar 4 bocas a mais. Era uma decisão de vida ou morte, não só para eles, mas talvez também para ele, mas algo mais profundo. Uma centelha de humanidade, que ele pensava ter se extinguido há muito tempo, acendeu-se em seu peito. Aqueles olhos famintos do pai, o desespero contido da mãe, o choro fraco do bebê, a súplica silenciosa do menino, era um espelho de uma dor que ele conhecia bem, embora de forma diferente. Ele também sentira o frio da fome na infância, a incerteza do amanhã. O que era um prato de feijão, perto da dignidade de uma vida? Como um homem poderia viver em paz consigo mesmo, virando as costas para tamanha desgraça? A escolha, que até segundos antes parecia impossível, desfez-se em sua mente como areia ao vento. Como escolher entre a vida de uma criança e a de outra? Como decidir quem merece viver e quem deve sucumbir à fome? A ideia de mandar aquela família de volta para a noite, para a escuridão do sertão impiedoso, para a morte certa, era algo que ele simplesmente não conseguia conceber. Seus princípios, sua moral, algo dentro dele que transcendia a lógica da sobrevivência individual, gritavam. O choro do bebê aumentou um pouco, um lembrete pungente da fragilidade daquelas vidas. O menino o encarava sem piscar, como se toda a sua esperança dependesse daquele único momento. Zé Vaqueiro cerrou os punhos, sentindo a aspereza da madeira da porta sob seus dedos. O suor frio escorria por sua testa. Ele não podia escolher não podia virar as costas. A solidão que o abraçava há anos parecia, naquele instante, um fardo pesado demais. A chance de fazer a diferença, do salvar vidas, era algo que ele não podia ignorar. Com a voz que ele mal reconheceu como sua, mais forte e decidida do que ele esperava, surpreendendo até a si mesmo, ele proferiu as palavras que mudariam o destino de todos, que selariam seu próprio futuro. Entrem! A palavra ecoou no ar, carregada de um peso imenso. Os olhos da família se arregalaram em incredulidade, depois em alívio. Um suspiro coletivo, quase inaudível,
mais palpável, escapou de seus lábios. A gratidão que inundou seus olhares dispensava qualquer palavra. Um alívio gigantesco se espalhou no ar, dissipando um pouco da tensão que pairava sobre a porta da tapeira. A decisão estava tomada. Zé Vaqueiro, o vaqueiro solitário do sertão, abria sua casa, seu pouco, seu tudo, para quem nada tinha. E naquele instante, ele sentiu que, talvez pela primeira vez em muito tempo, não estava mais sozinho. O futuro, incerto e desafiador como sempre, seria enfrentado de uma nova forma. A voz de Zé Vaqueiro, mais forte e decidida do que ele mesmo esperava, cortou o ar da noite como um raio. Entrem, não era um convite, mas uma ordem, um imperativo que brotou do fundo de uma alma que, por anos, se manteve guardada e endurecida. A palavra ecoou, reverberando não apenas no silêncio do sertão, mas também no íntimo do vaqueiro, que se viu, pela primeira vez, em muito tempo, agindo não por necessidade ou pragmatismo, mas por um impulso incontrolável de compaixão. Os olhos da família, antes turvos de desespero e fadiga, arregalaram-se. Não conseguiam acreditar. O pai, que mal conseguia manter-se de pé, soltou um suspiro profundo, um som de puro alívio, que parecia liberar todo o ar que havia prendido nos pulmões por semanas. A mãe, com um bebê nos braços, fixou os olhos em Zé Vaqueiro, uma chama tênue de esperança acendendo-se na escuridão de seu olhar. O menino, que até então parecia petrificado, deu um passo incerto à frente, como se testasse a realidade daquele convite. Zé Vaqueiro, com um gesto, abriu caminho. Não era um gesto grandioso, mas carregava o peso de uma decisão monumental. A família, cambaleante, adentrou a tapera com passos vacilantes, como se estivessem entrando em um portal para outro mundo. O cheiro de poeira e suor que os envolvia era um atestado mudo de sua longa e dolorosa jornada. O silêncio da casa, antes tão absoluto, foi quebrado instantaneamente pelos sons da vida, o arrastar de pés cansados no chão batido, o sussurro de alívio da mãe, que tentava aninhar o bebê para acalmá-lo, e o choro fraco da criança que parecia, finalmente, diminuir, substituído por um murmúrio de cansaço. O vaqueiro, com a praticidade que a vida no sertão lhe impusera, agiu rapidamente. Acendeu mais um lampião que guardava para emergências, a luz bruzuleante preenchendo o ambiente simples e revelando a precariedade de sua própria existência. A tapera era pequena, um cômodo único que servia de quarto, cozinha e sala. Havia uma cama rústica de madeira, uma mesa improvisada com 2 bancos e alguns poucos utensílios pendurados na parede. Era o mínimo para a sobrevivência de um homem sozinho. Mas, sob aquela luz tênue, a esperança começou a tomar forma. A precariedade da casa de Zé Vaqueiro não parecia importar à família. Eles estavam a salvo do frio da noite, do perigo dos animais selvagens e, acima do tudo, da fome que os perseguia. O pai e a mãe se sentaram no chão, exaustos de meio, para procurar um lugar mais confortável. O menino, agarrado à mãe, olhava tudo com uma curiosidade infantil que a miséria não havia conseguido apagar completamente. Zé Vaqueiro, com mãos rápidas e eficientes, apanhou o que tinha. Não havia luxo nem fartura, mas o que ele possuía era oferecido sem reservas. Um punhado de feijão, guardado em um saco de estopa, farinha de mandioca, um alimento básico e essencial, e um pedaço de carne seca, salgada e ressecada, um tesouro. Em tempos de seca, guardado para as horas mais difíceis. Era a sua reserva, o seu seguro de vida contra a fome. Mas, naquele momento, a urgência daquelas vidas valia mais do que qualquer precaução futura. Com destreza, ele acendeu o pequeno fogareiro a lenha, a fumaça subindo pela chaminé improvisada, o cheiro de lenha queimando, e logo em seguida, o aroma do feijão cozinhando começou a se espalhar pela tapera. Um cheiro de vida, de alimento, de esperança. Ele preparou uma refeição singela, mas que para aquela família faminta, com os estômagos vazios por dias, era um verdadeiro banquete, um manjar dos deuses. A cada colherada, a vida parecia retornar aos seus corpos exaustos. O pai e a mãe comiam devagar, saboreando cada bocado como se fosse o último. O menino pequeno, que antes mal conseguia se manter em pé, devorava a comida com uma avidez comovente. Seus olhos grandes e famintos fixos no prato, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele segurava a colher com as 2 mãozinhas trêmulas, levando o alimento à boca com uma concentração quase dolorosa. O bebê, saciado com um pouco de água açucarada que Zé Vaqueiro improvisou,
finalmente adormecera nos braços da mãe. Seu choro substituído por uma respiração leve e regular. Zé Vaqueiro observava tudo em silêncio. Uma sensação estranha, mas profundamente acolhedora, começou a se espalhar em seu peito. A solidão que o abraçava há anos, que era sua companheira constante, parecia, naquele instante, começar a se dissipar. Ela não era mais uma presença tão avassaladora, substituída por uma inesperada sensação de pertencimento, de propósito. Ele não estava apenas salvando vidas. Ele estava, de alguma forma, encontrando a si mesmo em meio àquele ato de desprendimento. Aquele era o milagre da partilha, o calor de uma humanidade que ele pensava ter esquecido. E para você que está nos acompanhando, vendo essa história de superação e esperança florescer no coração do sertão, gostaríamos de fazer um pedido muito especial. A jornada de Zé Vaqueiro e dessa família é apenas o começo de algo extraordinário, uma prova de que a compaixão pode acender uma luz mesmo nas horas mais sombrias. Se você está gostando, se essa história te tocou, se a emoção que transmitimos chegou até você, por favor, inscreva-se no nosso canal. Sua inscrição é o que nos impulsiona a continuar, a trazer mais histórias como esta. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo emocionante, nenhuma reviravolta dessa trama que promete prender sua atenção até o fim. Cada notificação é um lembrete de que você faz parte dessa comunidade que valoriza as grandes narrativas humanas e, de coração, queremos agradecer por assistir. Sua audiência é o nosso maior reconhecimento. É por você que contamos essas histórias, para nos sentirmos ainda mais próximos e para que possamos construir uma comunidade ainda mais forte. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo e o seu nome. Queremos conhecer cada um de vocês que fazem parte dessa jornada, conosco, que se conectam com as emoções e os desafios do sertão. Muito obrigado por assistir e por ser parte dessa história. A luz fraca do lampião projetava sombras longas e dançantes na tapera de Zé Vaqueiro, desenhando figuras fantasmagóricas nas paredes de taipa. No centro daquele modesto cômodo, a cena era de um realismo que sobrepujava qualquer ilusão criada pela luz brusuleante. A família de retirantes, antes espectros de desespero à porta, agora se debruçava sobre os pratos improvisados, devorando a refeição que Zé Vaqueiro havia preparado. Não era um banquete, longe disso. Apenas feijão, farinha e uns pedaços do carne seca, mas para aqueles estômagos vazios e corpos extenuados, era um manjar digno dos deuses, uma dádiva que transcendia o simples alimento. O pai, que se apresentara como Joaquim, comia com uma avidez contida, seus olhos fixos no prato, como se temesse que a comida pudesse desaparecer a qualquer instante. Cada colherada era um pequeno milagre, um retorno da vida a um corpo que parecia ter esquecido o sabor da nutrição. Ao seu lado, Maria, a mãe, dividia a atenção entre seu prato e o bebê, que finalmente dormia um sono pesado nos braços dela, embalado pelo calor da comida e pela segurança inesperada daquele teto. Seu rosto, antes marcado por uma desesperança quase pétrea, agora revelava um traço de alívio, de uma paz momentânea que ela não sentia há muito, mas era o menino, Pedro, que mais tocava Zé Vaqueiro, com não mais que 6 ou 7 anos. O garoto comia com uma voracidade que denunciava a profundidade da fome que havia sentido. Suas mãos pequenas e sujas seguravam a colher com tamanha força que os nós dos dedos empalideciam. Os olhos, antes cheios de uma súplica silenciosa e uma resignação assustadora para sua idade, agora brilhavam com uma mistura de satisfação e curiosidade infantil. Ele olhava para o prato, depois para Zé Vaqueiro, como se tentasse decifrar a gentileza daquele homem rústico que, sem pedir nada em troca, abria as portas de seu pouco mundo. Zé Vaqueiro observava tudo em silêncio. Sentado em seu banco de madeira, ele não se servira, não havia sequer tocado em sua própria ração de comida. A fome, uma velha conhecida, não era seu foco naquele momento. O que o prendia era a visão daquela família se alimentando, a vida retornando aos seus corpos. Uma sensação estranha, mas profundamente acolhedora, começou a se espalhar em seu peito. Era um calor que não vinha do fogareiro, mas do dentro, de um lugar que ele pensava estar ressecado pela solidão. Solidão, sua companheira constante por anos, parecia, naquele instante, uma presença menos opressiva. Ela não havia desaparecido completamente, mas sua intensidade havia diminuído, substituída por uma inesperada sensação de pertencimento, de propósito.
Ele não estava apenas salvando vidas, ele estava de alguma forma encontrando a si, mesmo em meio àquele ato de desprendimento. Aquele era o milagre da partilha, o calor de uma humanidade que ele pensava ter esquecido após a refeição, que durou pouco mais de alguns minutos, mas pareceu uma eternidade de gratidão. Joaquim e Maria se levantaram com dificuldade, os corpos ainda fracos. Muito obrigado, moço, disse Joaquim, a voz ainda rouca, mas com um timbre de sinceridade que não podia ser forjado. Maria, sem palavras, apenas acenou com a cabeça, os olhos marejados. Não precisa agradecer, respondeu Zé Vaqueiro, sua voz mais suave do que habitual. Ele apontou para alguns sacos de estopa vazios e cobertores velhos, que guardava em um canto. Podem usar isso para se deitar. Não é muito, mas é o que tenho. Joaquim e Maria rapidamente improvisaram um leito no chão de terra batida. Um espaço pequeno, mas que para eles era um paraíso. Deitaram-se lado a lado, com o bebê entre eles, e Pedro Aninhussey, perto da mãe. Em poucos minutos, o cansaço acumulado de dias e noites de caminhada e privação venceu-os. O sono chegou rápido, pesado, o sono dos exaustos, o sono de quem finalmente encontra um porto seguro. Zé Vaqueiro ficou observando-os por um tempo. O som da respiração ritmada da família preencheu a tapera, um som que ele nunca havia ouvido ali antes. Era a melodia da vida, da presença, pela primeira vez. Em anos, ele não se deitaria ouvindo apenas o lamento do vento e os ecos de sua própria solidão. Havia vidas sob seu teto, vidas que ele havia de alguma forma resgatado. Ele se sentou novamente em sua cadeira, observando a família dormir. A chama do lampião, agora mais baixa, lançava uma luz íntima sobre o pequeno espaço. Ele podia ver o rosto sereno de Maria, a testa franzida de Joaquim em seus sonhos, e a mãozinha de Pedro que se abria e fechava em um gesto infantil. Zé Vaqueiro sentiu uma emoção estranha, uma mistura de contentamento e uma responsabilidade imensa. A partir daquele momento, sua vida não era mais apenas sua. A solidão que o abraçava há anos começava a se dissipar, substituída por uma inesperada sensação de pertencimento. O amanhecer traria novos desafios, claro, a escassez, os olhares curiosos, as perguntas. Mas por aquela noite, naquele refúgio improvável no coração do sertão, o milagre da partilha havia operado, e a promessa de um novo começo pairava no ar. A tapera, antes apenas um abrigo para um homem solitário, havia se transformado em um lar, mesmo que por uma noite, para uma família que havia perdido tudo, exceto a esperança. E Zé Vaqueiro, o vaqueiro rude e calejado, descobriu que o calor humano era mais potente do que qualquer sol do sertão. Ele fechou os olhos, permitindo-se, pela primeira vez em muito tempo, um sono sem o peso opressor da solidão. O sol nasceu no sertão com a fúria habitual, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, que se esvaíam rapidamente para um azul intenso e sem nuvens. Era um novo dia, sim, mas com ele, uma nova realidade para Zé Vaqueiro. A tapera, antes ecoando o silêncio e os sons monótonos da solidão, agora ressoava com o burburinho de vozes, o choro espaçado do bebê e os primeiros balbucios do menino, Pedro, que já ensaiava algumas palavras ao acordar. A família, embora ainda frágil e com os corpos marcados pela privação, mostrava os primeiros sinais visíveis de recuperação. O sono reparador no chão da tapera de Zé, por mais rústico que fosse, havia feito milagres. Joaquim, o pai, já se movimentava com um pouco mais de vigor, os olhos menos fundos, e um traço de determinação sutil, começando a reaparecer em seu semblante. Maria, a mãe, apesar do cansaço visível, segurava o bebê nos braços com uma ternura renovada, alimentando-o com a água açucarada que Zé Vaqueiro havia deixado para eles. Um gesto de cuidado que aquecia o coração daquela mulher. O cheiro de café, coado, e do pão de milho, que Zé Vaqueiro preparava habitualmente, misturava-se agora com o aroma de vida que a presença da família trouxe. Pedro, o menino, havia se levantado e observava Zé Vaqueiro com olhos curiosos, enquanto ele atiçava o fogo. A inocência da criança, que a miséria não conseguiu apagar, era um lembrete vívido da fragilidade da existência e da necessidade de compaixão. Zé Vaqueiro, no entanto, sabia que a presença de forasteiros em um lugar tão isolado não passaria despercebida por muito tempo. O sertão, com sua vasta imensidão, paradoxalmente escondia poucos segredos. A vida ali era uma rede tênue de relacionamentos e
e observações. Qualquer alteração na rotina de um dos poucos habitantes era notada, e a fumaça mais saindo de sua chaminé, mais densa e prolongada que o habitual, seria o primeiro indício. Dona Florinda, a vizinha mais próxima, era a personificação da curiosidade sertaneja. Uma mulher de seus 60 e poucos anos, com a pele enrugada pelo sol, mas com os olhos vivos e perspicazes, que não perdiam o movimento. Sua língua, afiada como a faca de um vaqueiro, era conhecida por espalhar notícias e opiniões menos mais rápido que um boato de seca. Dona Florinda vivia em uma tapera a cerca de meia légua da de Zé Vaqueiro, e suas visitas eram esporádicas, mas sempre carregadas de uma intenção velada de saber das coisas. Naquela manhã, ao sair para buscar água em seu poço raso, Dona Florinda notou a fumaça. Não era a fumaça fina e espaçada do fogareiro de Zé Vaqueiro, sempre econômico com sua lenha. Era uma fumaça mais constante, mais encorpada, como se houvesse mais de uma pessoa cozinhando ou aquecendo algo. Uma ruga se formou em sua testa. Zé Vaqueiro era um homem recluso, um solitário por opção. Que diabos estaria acontecendo ali? A curiosidade e a desconfiança aguçaram-lhe os sentidos. Ela pensou nos perigos da seca, nos retirantes que vagavam, e um calafrio lhe percorreu a espinha. Não era apenas fofoca, era também uma preocupação genuína em um ambiente onde a ajuda mútua era vital, mas a precaução era ainda mais. Algo estava diferente na tapera do vaqueiro, e Dona Florinda sentia que precisava investigar. Zé Vaqueiro, por sua vez, sentia o peso da invisibilidade social começando a se dissipar. Ele, que sempre manteve sua vida reclusa, quase eremita, agora teria que enfrentar não só os desafios intrínsecos da seca, menos a escassez de água e comida, se multiplicaria por 4, mas também os olhares curiosos e, inevitavelmente, os julgamentos dos poucos habitantes da região. Sabia que a notícia da família de retirantes em sua casa se espalharia como fogo em capim seco. Ele imaginava as perguntas. De onde vem? Por que Zé Vaqueiro os acolheu? Será que ele tem condições de sustentá-los? Não seria perigoso abrigar desconhecidos? As preocupações eram legítimas, em certa medida. A solidariedade era um valor no sertão, mas a sobrevivência era o imperativo, e a presença de mais bocas para alimentar em tempos de escassez era um risco que ninguém ousava correr sem pensar 2 vezes, enquanto a família de Joaquim e Maria se recompunha lentamente. Zé Vaqueiro já planejava os próximos passos. A comida que tinha não duraria muito para 5 pessoas. Precisaria pensar em como conseguir mais, talvez trocando algum de seus poucos animais por grãos, ou pedindo ajuda aos vizinhos mais próximos, menos algo que ele sempre evitou ao máximo. A ideia de depender de outros, de quebrar sua autossuficiência, era um fardo. Mas agora, não se tratava apenas dele. Ele observou Maria pentear os cabelos emaranhados de Pedro com os dedos, e um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios. Tami, o bebê, embalado, soltou um pequeno arrulho de contentamento. Aquele som, tão simples e puro, era a confirmação de que sua decisão da noite anterior, por mais impulsiva que fosse, havia sido a correta. O calor humano que preenchia sua casa, antes fria e silenciosa, valia todos os desafios que viriam. Mas, ao longe, sob o sol já alto, uma figura magra e determinada começava a se mover na direção de sua tapera. Era Dona Florinda, com seu andar apressado e seus olhos de lince varrendo o horizonte. A fumaça a mais havia cumprido seu papel. O teste de Zé Vaqueiro não seria apenas contra a seca, mas contra a desconfiança, o julgamento e a necessidade de explicar o inexplicável, o milagre da compaixão que havia florescido em seu coração solitário. O sertão, em sua dureza, preparava mais uma lição. E Zé Vaqueiro, pela primeira vez em muito tempo, não a enfrentaria sozinho. A nova vida havia chegado, e com ela, a certeza de que a solidariedade, mesmo num ambiente tão hostil, era uma força capaz de mover montanhas. O sol já se erguia alto no céu, castigando a terra com seu calor implacável, quando uma silhueta se destacou no horizonte poeirento. Ira Dona Florinda, seu andar apressado levantando pequenas nuvens de pó, como se a pressa em desvendar o mistério da fumaça na tapera de Zé Vaqueiro lhe desse asas. Seus olhos, acostumados a perscrutar a vastidão do sertão, já haviam notado a movimentação incomum na casa do vaqueiro, e sua mente curiosa fervilhava com especulações. Zé Vaqueiro, que estava na porta observando Joaquim tentar consertar uma cerca quebrada com os poucos gravetos que encontravam,
avistou a vizinha se aproximando. Um leve suspiro de resignação escapou de seus lábios rachados. Ele sabia que a visita era inevitável. Dona Florinda não era de rodeios. Viria direto ao ponto, com sua metralhadora de perguntas. Bom dia, Zé Vaqueiro, saudou Dona Florinda, a voz ligeiramente ofegante pelo esforço da caminhada, mas com um tom que não escondia a ansiedade. Ela trazia nas mãos um pequeno pote de leite fresco, um pretexto óbvio para a visita. Trouxe um pouco de leite, para que não falte no seu café. Seus olhos, no entanto, não estavam fixos no pote, mas varriam o interior da tapera, buscando qualquer indício, qualquer pista. Bom dia, Dona Florinda, respondeu Zé Vaqueiro, com a franqueza que lhe era peculiar, sem tentar esconder o que havia acontecido. Ele sabia que mentir seria inútil e desgastante. Agradeço o leite, mas a visita tem outro motivo, não é? Dona Florinda sorriu. Um sorriso que denunciava sua astúcia. Zé Vaqueiro, o senhor me conhece. Fumaça diferente no seu telhado, e essas vozes que ouvi, a gente no sertão não é de ter segredo muito tempo, não é mesmo? Ela olhou para Joaquim, que se afastou um pouco. Sem jeito, sentindo-se um intruso, Zé Vaqueiro hesitou por um breve momento, mas logo decidiu que a honestidade era o melhor caminho. Tem uma família aqui, Dona Florinda. Chegaram ontem à noite, fugindo da seca. Estavam famintos, perdidos. Não tive como virar as costas. A revelação foi como um balde de água fria, menos ou quente, dependendo do ponto de vista, menos, sobre a curiosidade de Dona Florinda. Seus olhos, antes cheios de desconfiança, arregalaram-se. Ela esperava uma explicação qualquer, talvez um parente distante, um boiadeiro amigo, mas uma família de retirantes? Zé Vaqueiro, o ermitão do sertão, acolhendo desconhecidos. Ela adentrou a tapera sem pedir licença, e seus olhos encontraram Maria, que tentava acalmar o bebê, e Pedro, que se escondia atrás das pernas da mãe, observando a estranha com uma mistura de medo e fascínio. A imagem daquelas pessoas, magras, cansadas, mas visivelmente aliviadas por estar em um lugar seguro, tocou Dona Florinda de uma forma inesperada. Pelo amor de Deus, murmurou ela, não como uma crítica, mas como uma constatação da dureza da vida. Seus olhos, antes julgadores, agora refletiam uma mistura de pena e admiração. A seca havia castigado a todos, e ela sabia o que era passar fome, embora nunca em tamanha proporção. Ela mesma havia tido seus dias de penúria, de incerteza, sobre a próxima refeição. A história daquela família, contada nas entrelinhas de seus corpos exaustos, tocou seu coração de uma forma que a própria Zé Vaqueiro não havia previsto. Dona Florinda olhou para Zé Vaqueiro, e seus olhos encontraram os dele. Ela viu a honestidade em seu olhar, a simplicidade de seu gesto de acolhimento. Não havia cálculo, não havia segundas intenções, era pura compaixão. Ela, que esperava repreendê-lo pela imprudência por arriscar seu próprio sustento, viu-se diante de um homem que, apesar de sua aspereza aparente, havia demonstrado uma humanidade ímpar, um coração maior do que o sertão. Zé Vaqueiro, ela começou, a voz mais suave agora. O senhor fez o certo. Ninguém pode virar as costas para a gente que está sofrendo assim. A surpresa estampou-se no rosto de Zé Vaqueiro. Ele esperava um sermão, talvez até uma tentativa de convencê-lo a mandar a família embora. Mas ali estava Dona Florinda, a fofoqueira da vizinhança, a pragmática, revelando um lado inesperado de sua alma. E o senhor tem comida para todos? Ela perguntou, a voz agora carregada de uma preocupação genuína. Zé Vaqueiro deu de ombros, um gesto que demonstrava a verdade crua. Para poucos dias, o pouco que tinha, dei para eles comerem ontem à noite. Sem hesitar, Dona Florinda fez o inesperado. Então não se preocupe. Vou lá em casa buscar mais. Tenho um pouco de farinha, uns ovos e posso matar uma galinha. A gente se ajuda, Zé Vaqueiro. Ninguém vive sozinho nesse sertão. Sua voz era firme, cheia de uma nova determinação. A solidariedade, uma semente muitas vezes adormecida em tempos de escassez, começava a brotar. A seca, que separava as pessoas pela escassez, paradoxalmente, também as unia na necessidade. Ela se virou para Joaquim e Maria. Um sorriso gentil, embora um tanto quanto forçado pelo desconforto de se dirigir a estranhos, apareceu em seus lábios. Sejam bem-vindos. É pouco, mas é de coração. Não se preocupem, vamos dar um jeito. A família, surpresa com a reviravolta daquela mulher que, inicialmente parecia tão inquisitiva, expressou sua gratidão com acenos de cabeça e sorrisos tímidos. Pedro, mais ousado,
saiu de trás da mãe e olhou para Dona Florinda com os olhos arregalados, como se não compreendesse a mudança repentina. Dona Florinda não demorou mais. Volto já, disse ela virando-se e saindo da tapera com o mesmo passo apressado de antes, mas agora impulsionada por um propósito diferente. A ajuda. Zé Vaqueiro a observou se afastar. Um misto de alívio e gratidão preenchendo seu peito. A desconfiança inicial de Dona Florinda havia se transformado em compaixão, e sua língua afiada em uma promessa de auxílio. Aquele dia, que começou com a expectativa de mais desafios e julgamentos, havia revelado uma face mais humana do ser. A semente da solidariedade havia sido plantada, e a primeira ajuda inesperada havia chegado, provando que, mesmo nos corações mais endurecidos pela vida, a chama da humanidade podia brilhar com intensidade surpreendente. A luta contra a seca continuaria, mas Zé Vaqueiro não estava mais sozinho nessa batalha. A partida de Dona Florinda, que antes se anunciava como um prenúncio de infortúnio e julgamento, transformou-se em uma promessa de ajuda. E de fato, ela não demorou a retornar, trazendo consigo não apenas os ovos e a farinha prometidos, mas também algumas galinhas magras, porém vivas, e um saco de mandioca que havia guardado com esmero. Em pouco tempo, a notícia da família de retirantes acolhida por Zé Vaqueiro se espalhou pelos poucos vizinhos da região. E havia curiosidade, alguns cochichos, mas a atitude de Dona Florinda e a visível penúria da família tocaram os corações mais sensíveis. A seca unia as pessoas na desgraça, mas também na solidariedade. Com o passar dos dias, a tapera de Zé Vaqueiro começou a ganhar novos ares. O que antes era um refúgio espartano para um único homem, agora se tornava um lar, ainda que improvisado, para uma família. Joaquim, o pai, apesar de ainda fraco, era um homem trabalhador. Mal havia se recuperado da exaustão e já se oferecia para ajudar. Com a supervisão de Zé Vaqueiro, que conhecia cada palmo daquelas terras e cada segredo da construção rústica, Joaquim e ele começaram a trabalhar lado a lado. A primeira tarefa foi consertar o telhado, que tinha algumas telhas quebradas, e deixava a chuva, quando ela viesse, entrar sem cerimônia. As mãos de Joaquim, embora calejadas, eram habilidosas. Ele e Zé Vaqueiro subiram no telhado, remendando as falhas com barro e palha, conversando em voz baixa sobre as técnicas de construção e a dureza do sertão. Era um diálogo simples, mas que começava a construir uma ponte entre dois homens de mundos tão diferentes, unidos agora pela necessidade e pelo propósito. Depois, com os gravetos e galhos secos, que conseguiam recolher nos arredores, eles construíram um pequeno cercado. Não era nada grandioso, mas era o suficiente para abrigar as galinhas que Dona Florinda havia doado, e mais algumas que outros vizinhos, tocados pela história, também trouxeram. A presença dos animais trazia um novo som à tapera, o cacarejar das aves e a promessa de ovos frescos, uma fonte vital de alimento. Maria, a mãe, embora dedicada aos cuidados do bebê e de Pedro, também fazia sua parte. Com a saúde restabelecida, ela assumiu a cozinha, trazendo um novo sabor e um calor familiar à casa de Zé Vaqueiro. O cheiro de pão caseiro e de comidas simples, mas nutritivas, passou a exalar da tapera, um contraste bem-vindo ao aroma de poeira e solidão que antes. Ela lavava as poucas roupas, remendava os trapos e cuidava de Pedro com uma ternura que enchia o ambiente. O menino, antes retraído, começou a sorrir mais, seus olhos brilhando com a alegria que a presença da mãe e a segurança do lar traziam. A rotina na tapera, antes solitária e monótona para Zé Vaqueiro, agora era preenchida por um burburinho. Risos de crianças se misturavam aos sons das galinhas, ao ranger da cadeira de balanço e as conversas baixas entre os adultos. Zé Vaqueiro, que nunca imaginou ter uma família sob seu teto, começou a se acostumar com a presença, com a vida que pululava ao seu redor. Ele se pegava sorrindo ao ver Pedro brincar com uma bolinha de pano ou ouvir o bebê balbuciar no colo de Maria. Mas a convivência de pessoas tão diferentes, com hábitos e histórias distintas, em um espaço tão pequeno, inevitavelmente, trouxe seus desafios. A tapera era um cômodo único, e a privacidade era quase inexistente. Pequenos desentendimentos, a falta de espaço pessoal e a escassez de recursos testavam a paciência de todos. Maria, por vezes, sentia-se um fardo, apesar de toda a gentileza de Zé Vaqueiro. A dependência, algo novo para ela, pesava em sua alma. Joaquim, um homem orgulhoso, sente-se
inquieto por não poder prover para sua família como desejava, mesmo com todo o trabalho que fazia na tapera. A ideia de serem parasitas, embora jamais dita por Zé Vaqueiro, pairava sutilmente no ar em alguns momentos de silêncio. Zé Vaqueiro, por sua vez, precisava se adaptar à presença constante. Sua rotina de silêncio e solidão havia sido quebrada. O compartilhamento de seus poucos recursos, embora feito de bom grado, era um exercício constante de desapego. Houve momentos de irritação silenciosa, quando o choro do bebê parecia mais alto do que o habitual, ou quando as crianças faziam alguma bagunça em seu espaço meticulosamente organizado. A adaptação era um processo lento e gradual, exigindo compreensão e tolerância de cada um. Certa noite, Zé Vaqueiro flagrou Joaquim olhando para o horizonte com um semblante pesado. "Pensando na terra da gente?" perguntou Zé, a voz suave. Joaquim assentiu, os olhos marejados. "Sinto falta do meu pedaço de chão, Zé. Queria poder estar lá, lutando por ele, como o Senhor luta pelo seu." Zé Vaqueiro compreendeu. A terra era mais do que solo para plantar. Era identidade, raízes. Cada um tem sua luta, Joaquim. Por enquanto, a sua é aqui, e a nossa é a mesma: sobreviver e ver essas crianças crescerem fortes. A conversa simples e direta selou um entendimento tácito entre eles. Não havia pretensões de eternidade naqueles arranjos, apenas a certeza de que, por agora, eles eram uma unidade. A tapera, antes silenciosa, agora abrigava não apenas pessoas, mas esperanças, medos e a complexidade das relações humanas. Aos poucos, a frieza do ambiente, antes impregnada pela solidão, dava lugar ao calor da humanidade, à resiliência de quem, mesmo diante da adversidade, construía um lar com o que tinha e com quem estava por perto. A família de retirantes, com Zé Vaqueiro como seu inesperado guardião, estava de fato construindo um novo começo, um pedaço de lar no coração do sertão. Os dias se transformavam em semanas, e as semanas em um mês, arrastando-se sob o sol inclemente do sertão. A cada amanhecer, a esperança de chuva parecia mais distante, um sonho desvanecido sob o calor escaldante. A terra, antes rachada, agora se transformava em um pó fino que levantava com qualquer brisa, sufocando a pouca vegetação restante. As plantações que Zé Vaqueiro e Joaquim haviam tentado iniciar com as últimas sementes murchavam antes mesmo de se firmarem. Folhas, secas e amareladas em contraste com o verde vibrante dos sonhos que as inspiraram. Os açudes, que antes guardavam a promessa de vida, estavam agora quase completamente secos, revelando um leito barrento e rachado, adornado com esqueletos de peixes e galhos retorcidos. A preocupação com o futuro pairava no ar da tapera, densa, como a poeira. A família, embora imensamente grata pela acolhida e pelos esforços de Zé Vaqueiro, sentia o peso da incerteza. Joaquim e Maria trocavam olhares apreensivos, tentando esconder de Pedro o desânimo que os corroía. O menino, com sua inocência, ainda brincava, mas o brilho em seus olhos parecia diminuir a cada dia que o sol nascia impiedoso. O bebê, embora alimentado, sentia a escassez da mãe e chorava mais a miúde, um lamento que ecoava a própria agonia do sertão. Zé Vaqueiro, por sua vez, via seus escassos recursos diminuírem a olhos vistos. As reservas de comida, que antes eram para um homem, mal sustentavam 5 bocas, e a água do pouco, que já era pouca, precisava ser racionada com rigor ainda maior. Ele passava as noites em claro, ouvindo o lamento do vento e o choro distante das poucas cabeças de gado que ainda possuía, imaginando como faria para manter aquela família alimentada e segura se a chuva não viesse. A solidão havia sido substituída por uma responsabilidade avassaladora. Em uma tarde abafada, quando a atmosfera estava pesada e o céu parecia um braseiro gigante, a desesperança começava a tomar conta de todos. Zé Vaqueiro estava sentado em sua cadeira de balanço, com o olhar perdido no horizonte. Joaquim e Maria tentavam, sem sucesso, acalmar o bebê inquieto, enquanto Pedro, cansado de brincar na poeira, estava encolhido no canto, com uma expressão triste. Aquele era o auge da aflição, o ponto em que a resiliência parecia se esgotar. Foi então que, quase imperceptível, a princípio, uma pequena nuvem escura surgiu no horizonte. Era minúscula, quase insignificante contra a vastidão azul-ferro. Mas Zé Vaqueiro, com seus olhos de sertanejo acostumados a decifrar os sinais do céu, anotou:
Um tremor de esperança correu por sua espinha. Ele apontou. A voz rouca. Olhem lá. A família seguiu seu olhar. A nuvem, teimosa, começou a crescer. Aos poucos, outras pequenas manchas escuras se juntaram a ela, como um rebanho disperso, que se reagrupa. Em questão de minutos, o azul implacável do céu começou a ceder lugar a um manto cinzento, pesado, carregado. A brisa, que antes era apenas quente e seca, começou a mudar. Um cheiro peculiar, o cheiro de terra molhada subindo, ducho érido, um aroma inconfundível de vida e renovação, preencheu o ar. Era o cheiro da chuva que se aproximava. O silêncio na tapera foi quebrado por um grito de surpresa de Pedro, que se levantou de um salto. Maria apertou o bebê contra o peito, os olhos marejados. Joaquim, com um sorriso largo que há muito não aparecia em seu rosto, correu para a porta. Então, as primeiras gotas começaram a cair. Fracas no início como lágrimas do céu, elas batiam no telhado da tapera com um som suave, quase um sussurro. Mas, em questão de segundos, transformaram-se em uma chuva mais forte e densa, que lavava a poeira do telhado e do chão, escorrendo em pequenos riachos pela terra seca. O som da chuva se intensificou, transformando-se em uma melodia abençoada, um cântico de gratidão que parecia ecoar por todo o sertão. A família, tomada por uma alegria indescritível, saiu da tapera. Joaquim, Maria e Pedro, o bebê, nos braços da mãe. Observava a cena com olhos curiosos, sem entender a magnitude do momento, mas sentindo o alívio que emanava de seus pais. Eles não se importavam com as roupas encharcadas como ela maquiou. Começava a se formar sob seus pés. Os olhos erguidos para o céu, as mãos estendidas, sentiam a água que caía, cada gota uma bênção, uma promessa. Pedro, com sua energia renovada, dançava na chuva, girando, rindo, com as mãos abertas, para capturar cada gota. Sua risada, pura e cristalina, ecoava pelo sertão, lavando a tristeza e o medo que haviam se acumulado. Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, lágrimas de alívio e gratidão, abraçou Joaquim. A chuva não era apenas água, era a promessa de um novo começo, a validação de que a fé, por mais que testada, poderia ser recompensada. Zé Vaqueiro observava a cena da porta da tapera, um misto de emoções invadindo seu peito. Seus olhos, antes endurecidos pela dureza da vida, brilhavam com uma luz nova. Ele não se permitia chorar, mas uma sensação de profundo bem-estar o preencheu. A chuva que caía não era apenas para a terra sedenta, mas para sua própria alma. Ele havia estendido a mão para a vida em seu momento mais vulnerável, e a vida, por sua vez, respondia com a dádiva mais preciosa do sertão. O momento em que a família celebrava a chuva com uma alegria tão genuína foi um ponto de virada. A luta contra a seca não havia terminado, claro, mas a chuva trazia consigo a esperança, a chance de um novo plantio, a promessa de que a vida poderia, sim, florescer novamente. E Sivaquero, o vaqueiro solitário, sentiu que naquele instante ele fazia parte de algo maior, algo que o conectava, não apenas aquelas vidas que ele acolheu, mas a própria força vital do sertão. Aquele dia, o dia da chuva, seria lembrado, não apenas como o fim de uma seca, mas como o início de uma nova fase, onde a solidariedade e a esperança regariam as sementes de um futuro incerto, mas agora promissor. A chuva abençoada, que havia caído com a força de um milagre sobre o sertão ressecado, trouxe consigo não apenas o alívio imediato, mas também a fertilidade, tão esperada. A terra sedenta, que antes parecia um deserto sem vida, bebeu a água com avidez e respondeu em pouco tempo com um verde vibrante, a promessa de uma colheita farta. Era como se a natureza, em um ato de gratidão, retribuísse a generosidade de Zé Vaqueiro com a dádiva da vida, com a terra úmida e o ânimo renovado. Zé Vaqueiro e Joaquim, o pai da família de retirantes, não perderam tempo. Antes que o sol voltasse a endurecer o solo, eles trabalharam lado a lado, do amanhecer ao anoitecer. Suas mãos, calejadas pela lida no campo, se complementavam. Zé Vaqueiro, com sua sabedoria ancestral sobre as particularidades daquele pedaço de chão, indicava os melhores lugares para o plantio, os segredos das sementes, os tempos certos. Joaquim, por sua vez, trazia a força de seus braços e a experiência de quem também havia cultivado a terra por toda a vida. Eles prepararam o solo com enxadas rústicas, abrindo sulcos onde plantaram milho, feijão e abóbora, menos as culturas.
mais resistentes e essenciais para a sobrevivência no sertão. O suor de seus corpos misturava-se à terra molhada, um testemunho mudo da esperança que os impulsionava. Cada semente depositada era um voto de confiança no futuro, um ato de fé na capacidade da natureza de se reerguer. A mãe, Maria, embora dedicada aos cuidados do bebê e de Pedro, também ajudava no que podia. Ela levava água e comida para os homens na roça improvisada e, junto com Pedro, ajudava a arrancar pequenas ervas daninhas que teimavam em crescer. O menino, com sua energia inesgotável, brincava de plantar, imitando os gestos do pai e de Zé Vaqueiro, já aprendendo. Desde cedo, a conexão vital entre o homem e a terra, a família inteira, em uma união silenciosa e eficiente, mostrava a força de uma comunidade que se formava, um elo de solidariedade forjado na adversidade. Os dias se seguiram, e a pequena roça de Zé Vaqueiro, antes apenas um punhado de terra desolada, transformou-se em um canteiro de vida. Os brotos verdes do milho emergiam do solo, as folhas tenras do feijão se estendiam em busca do sol, e as aboboreiras se espalhavam pelo chão, prometendo frutos grandes e nutritivos. A cada novo broto, a esperança crescia, e a colheita, quando finalmente chegou, foi um sucesso que superou as expectativas mais otimistas. Cestas e sacos se encheram com espigas de milho douradas, grãos de feijão secos e pesados, e abóboras de tamanhos variados. A fartura, um presente divino após tantos meses de escassez, era um testemunho da resiliência da terra e do trabalho árduo daquelas mãos unidas. A mesa da tapera, antes tão vazia e servindo apenas refeições escassas, agora transbordava de alimentos frescos. O aroma de milho cozido, de feijão refogado com quiro verde e o sabor adocicado da abóbora preenchiam o ar. As refeições se tornaram momentos de celebração, de gratidão. A cada prato farto, a família agradecia a Deus e a Zé Vaqueiro, o homem que lhes deu não apenas abrigo, mas a chance de recomeçar. As crianças, antes famintas e apáticas, irradiavam saúde e energia. Pedro corria e brincava com uma vitalidade que Zé Vaqueiro nunca pensou que veria, seus olhos brilhando com a alegria da infância redescoberta. O bebê, que agora engatinhava e tentava dar seus primeiros passos, era a prova viva da vida que florescia naquela tapera. A gratidão da família para com Zé Vaqueiro era imensa e se manifestava em cada gesto e em cada ouer. Maria tecia pequenos panos de prato para ele, Joaquim consertava ferramentas e auxiliava em tudo que podia. E Pedro, com sua simplicidade infantil, trazia flores do campo para adornar a mesa. Os laços de afeto que se formaram entre eles eram mais fortes do que qualquer seca, mais resilientes do que qualquer adversidade. Zé Vaqueiro, o vaqueiro solitário que havia escolhido a reclusão como forma de vida, havia encontrado uma família. E aquela família, que havia perdido tudo na aridez da seca, havia encontrado um lar, um protetor e a chance de recomeçar. As noites na tapera de Zé Vaqueiro se tornaram mais acolhedoras. As conversas se estendiam pela noite, sob o céu estrelado do sertão, sem a opressão da fome ou do medo. Joaquim e Zé Vaqueiro compartilhavam histórias de suas vidas, das dificuldades do campo, das lendas do sertão. Maria, com um bebê no colo, falava sobre sua terra natal, suas esperanças para o futuro. Pedro, aninhado perto da mãe, ouvia tudo, absorvendo as histórias daquela nova vida. Zé Vaqueiro sentiu uma plenitude que nunca havia experimentado antes. A solidão que o acompanhara por tantos anos não era mais um peso, mas uma lembrança distante. Ele se via não apenas como um sobrevivente, mas como um provedor, um guardião de vidas. A generosidade que havia demonstrado, despretensiosa e sincera, estava sendo retribuída com o afeto e a presença de uma família que se tornou sua. Aquele pedaço de sertão, antes apenas um palco para sua existência solitária, havia se transformado em um santuário de humanidade, onde a compaixão e o trabalho conjunto colhiam os mais belos frutos. A felicidade de estarem juntos, de ver a vida florescer em meio à aridez, e a certeza de que, mesmo nas horas mais sombrias, a união e o afeto podiam transformar a desolação em esperança. A colheita da terra era farta, mas a colheita dos laços de afeto era inestimável. Os meses se desdobraram como folhas de um calendário soprado pelo vento do sertão. A natureza, generosa após a chuva, havia cumprido sua parte, e a tapera de Zé Vaqueiro florescia com a vida. As plantações prosperavam, os animais se multiplicavam, e a família de Joaquim e Maria, agora fortes
e revigorados. Irradiava uma saúde que parecia impossível poucos meses antes. O bebê havia crescido transformando-se em uma criança risonha e cheia de vida. E Pedro, o menino, corria pelos campos com a energia inesgotável da infância, seus olhos brilhando com a vitalidade de quem havia encontrado a segurança. A vida, no sertão, havia lhes dado uma nova chance, um refúgio seguro para reconstruir o que a seca havia levado. A gratidão por Zé Vaqueiro era imensa, um sentimento profundo que se manifestava em cada gesto, em cada urrer. Ele, por sua vez, havia se acostumado à presença, ao barulho, à vida que pululava em seu antes silencioso lar. A solidão, sua antiga companheira, agora era apenas uma lembrança distante, substituída pelo calor e pelo afeto daquela família que se tornara sua. No entanto, à medida que a força física e a esperança de um futuro renasciam a outra semente, começava a brotar nos corações de Joaquim e Maria a nostalgia por sua terra natal e o desejo ardente de reconstruir suas vidas em seu próprio pedaço de chão. Por mais gratos que fossem a Zé Vaqueiro, a sensação de dependência, embora nunca imposta ou mencionada pelo vaqueiro, parava sutilmente. Havia um anseio por autonomia, por voltar a ser donos de seus próprios destinos. A decisão não foi fácil. Nenhuma palavra foi dita abertamente por muito tempo, mas a ideia pairava no ar. Um pressentimento silencioso que Zé Vaqueiro, com sua sensibilidade apurada, percebia nos olhares distantes de Joaquim para o horizonte nos momentos do recolhimento de Maria. Uma noite, após o jantar, sob o céu estrelado do sertão, Joaquim se aproximou de Zé Vaqueiro. Maria estava sentada ao lado, com um bebê adormecido em seus braços, e Pedro dormia profundamente em seu pequeno leito improvisado. A atmosfera estava carregada, e Zé Vaqueiro soube, antes mesmo que Joaquim abrisse a boca, o que viria. Começou Joaquim, a voz baixa, quase um sussurro, como se temesse quebrar o encanto daquela paz conquistada. Precisamos conversar com o Senhor. Zé Vaqueiro apenas assentiu, convidando-o a continuar com um gesto. O Senhor nos salvou. Zé, deu-nos comida, teto e a chance de viver de novo. Nunca vamos esquecer o que fez por nós, disse Joaquim, com a voz embargada pela emoção. Maria, ao seu lado, tinha os olhos marejados. Mas nossa terra, nosso pedaço de chão. A gente sente falta, Zé. Queremos tentar recomeçar lá, com o que aprendemos aqui, com a força que recuperamos. O coração de Zé Vaqueiro apertou. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas a dor da despedida era palpável. Ele havia se apegado àquela família, especialmente às crianças, que haviam preenchido um vazio em sua vida. Mas ele também compreendia a liberdade e a autonomia, o desejo de ter o próprio rumo. Eram presentes ainda maiores do que o abrigo e o alimento. Ele havia lhes dado a chance de sobreviver. Agora, precisava lhes dar a chance de voar. Eu entendo, Joaquim, disse Zé Vaqueiro, sua voz rouca, quase embargada. Cada um tem seu pedaço de chão no coração, e a gente não pode prender ninguém. Ele se esforçou para manter a calma, para não demonstrar a tristeza que o invadia. Quando pretendem ir? Assim que a estação permitir, depois da próxima colheita, para que possamos levar algo conosco. O Senhor nos ensinou a plantar, a cuidar. Terra, vamos levar essa sabedoria conosco, respondeu Maria, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. O anúncio, embora esperado, trouxe uma melancolia suave para os dias seguintes. As conversas eram mais quietas, os sorrisos um pouco. Mesmo que Pedro, o menino, parecia sentir a mudança no ar. Ele seguia Zé Vaqueiro para todos os lados, suas pequenas mãos agarrando as calças do vaqueiro, como se temesse que ele fosse desaparecer. No dia da partida, o amanhecer tingiu o céu de um tom cinza melancólico, como se o próprio sertão sentisse a despedida. O carro de um tropeiro, que Zé Vaqueiro havia conseguido contatar por meio de Dona Florinda para levar a família até a estrada principal, esperava na frente da tapera. As poucas posses da família, menos alguns sacos de grãos da colheita e umas poucas peças de roupa menos, já estavam a bordo. Foi um momento difícil, carregado de emoção. As lágrimas rolaram dos olhos de Maria, que abraçou o Zé Vaqueiro com a força de quem se despede de um pai. Nunca vamos esquecer, o senhor Zé Vaqueiro. Joaquim, com a voz embargada, apertou a mão de Zé Vaqueiro em um aperto firme e demorado. O senhor é um anjo, Zé. Que Deus lhe pague tudo o que fez. Por Anés. Então, foi a vez de Pedro,
O menino, que Zé Vaqueiro havia visto chegar tão fraco e faminto, correu para ele e o abraçou com todas as suas pequenas forças. Vou sentir saudade, Zé, disse ele, a voz abafada pelo abraço. Zé Vaqueiro ergueu no colo, sentindo o peso leve do corpo da criança, e o apertou. Eu também, meu pequeno, mas seja forte, e cuide bem de seus pais. Com a voz rouca, Zé Vaqueiro fez seu único pedido, uma promessa que ele esperava que se concretizasse. Não se esqueçam deste pedaço de sertão que os acolheu. E, um dia, voltem para me visitar, para me mostrar como estão. A promessa foi feita com acenos de cabeça e olhares cheios de carinho. Maria e Joaquim, com Pedro nos braços, entraram no carro do tropeiro. O motor roncou e o veículo começou a se afastar, levantando uma nuvem de poeira. Zé Vaqueiro ficou na porta da tapera, observando-os partir, até que o carro se tornou um ponto diminuto no horizonte e, finalmente, desapareceu. A tapera de Zé Vaqueiro voltou ao seu silêncio habitual. O vento uivava novamente, mas o lamento parecia ter um tom diferente, talvez de saudade. A solidão, sua antiga companheira, retornara, mas não era mais a mesma. Não era o vazio opressor de antes, mas uma solidão preenchida por memórias, por laços que o tempo e a distância não poderiam apagar. Zé Vaqueiro sabia que havia cumprido sua parte, que havia estendido a mão para a vida em seu momento, mas vulnerável. E ao fazê-lo, ele havia não apenas salvado uma família, mas também transformado sua própria existência, plantando sementes de compaixão que, ele esperava, floresceriam em um reencontro futuro. O adeus era necessário, mas a promessa de retorno era a âncora que mantinha viva a esperança. A tapera de Zé Vaqueiro voltou ao seu silêncio habitual. Não era o mesmo silêncio opressor de antes, mas um silêncio preenchido pelos ecos das risadas de Pedro, pelo balbuciar do bebê e pelos sussurros de gratidão de Joaquim e Maria. Lembranças da família de retirantes ecoavam em cada canto da casa, em cada objeto que eles haviam tocado, em cada traço de vida que eles haviam deixado para trás. Zé Vaqueiro, ao sentar-se em sua cadeira de balanço, ainda podia ver o sorriso do menino em seus sonhos, a imagem vívida de uma inocência resgatada. O impacto daquela experiência transformadora havia mudado Zé Vaqueiro para sempre. Elle continuou sua vida no sertão, dedicando-se à sua pequena roça, ao seu gado, mas agora com um coração mais aberto e uma alma mais leve. A semente da compaixão que ele havia plantado brotou em sua própria vida, transformando ele, que antes evitava o contato com os vizinhos, passou a ser mais receptivo, mais proativo em ajudar. Quando tropeiros famintos batiam à sua porta, ou quando a notícia de alguma família em apuros chegava a seus ouvidos, Zé Vaqueiro não hesitava em estender a mão, em compartilhar o pouco que tinha. Sua casa, antes um refúgio para sua solidão, tornou-se um porto seguro para outros que, como Joaquim e Maria, fugiam da crueldade da seca. Ele se tornou uma espécie de guardião, um farol de humanidade em meio à aridez do sertão. Os anos se arrastaram, marcados pelas estações de chuva e de seca, pela resiliência e pela persistência que a vida no sertão exigia. Zé Vaqueiro envelheceu, suas rugas se aprofundaram, e seus cabelos, antes castanhos, ficaram brancos como a espuma de um riacho em época de cheia. Ele nunca se casou, nem teve filhos, mas a memória da família que acolheu preenchia esse vazio. A certeza de que havia feito a diferença na vida de outros, em uma tarde ensolarada, quando o sol de um fim de tarde dourado tingia o horizonte, com tons de fogo, Zé Vaqueiro estava na porta de sua tapera, observando o gado pastar. O silêncio então foi quebrado por um som que há muito não ouvia com tanta clareza. O ronco de um motor, vindo da estrada de terra que levava à sua propriedade. Um carro velho empoeirado se aproximou lentamente, levantando uma nuvem de poeira que se misturava ao brilho do sol. O coração de Zé Vaqueiro deu um salto, uma sensação de expectativa, quase uma premonição. O invadiu. O carro parou em frente à tapera. A porta do motorista se abriu e um homem alto e forte desceu, seguido por uma mulher de semblante sereno e duas crianças. Seus rostos, embora marcados pelo tempo e pela vida, eram inconfundíveis para Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro! A voz do homem era grave, mas carregada de uma familiaridade que fez os olhos de Zé marejarem. Era Joaquim e o alodo dele, Maria. As crianças eram seus filhos, a nova geração. Pedro, o menino que Zé Vaqueiro havia acolhido faminto, agora era um homem feito, com um sorriso largo
e olhos que ainda guardavam o brilho da gratidão. Ele desceu do carro, os olhos fixos em Zé Vaqueiro, e correu para ele. Zé, o senhor está aqui. Pedro, agora com seus próprios filhos nos braços, abraçou Zé Vaqueiro com a força e a emoção de um filho que reencontra um pai. As lágrimas rolaram dos olhos de Zé, que apertou o jovem em seus braços, sentindo o peso de uma vida inteira de memórias. O reencontro foi emocionante, regado a risadas, lágrimas e muitas histórias. Joaquim e Maria, com as vozes embargadas, contaram sobre a reconstrução de suas vidas, sobre a pequena propriedade que haviam conseguido comprar e cultivar, sobre os desafios superados e as vitórias alcançadas. A sabedoria de Zé Vaqueiro sobre a terra havia sido fundamental em seu novo começo, e a força que haviam recuperado em sua tapera foi o que os impulsionou. As crianças de Pedro, netos de Joaquim e Maria, olhavam para Zé Vaqueiro com uma curiosidade reverente, como se estivessem diante de uma lenda. Pedro lhes apresentou o tio Zé, o homem que um dia havia salvado a vida de seus pais e que, indiretamente, possibilitou a existência deles. Esse é o Zé Vaqueiro, meus filhos. O Homem que nos ensinou que a bondade é a maior riqueza. Zé Vaqueiro, o vaqueiro solitário que um dia precisou escolher um, mas acolheu a todos, finalmente colhia os mais belos frutos da sua generosidade. Não eram frutos da terra, mas do coração. A felicidade de ver a vida que lhe ajudou a florescer. A alegria de reencontrar aqueles a quem havia estendido a mão. E a certeza de que a maior riqueza de um homem não está no que ele possui, mas no amor, na compaixão e na humanidade que ele oferece aos outros. A tapera, naquele dia, não era apenas Amla, era um santuário de esperança, um testemunho vivo da força da solidariedade. As risadas das crianças ecoavam pelo sertão, e os aromas de café fresco e pão de milho se espalhavam pelo ar, misturando-se ao cheiro da terra molhada, um lembrete da chuva que um dia havia caído, e de todas as vidas que ela havia regado. O legado de sua bondade, de seu ato de desprendimento, ecoaria por muitas gerações, contada de pai para filho, uma lenda de compaixão no coração do sertão. Zé Vaqueiro, o vaqueiro que acolheu todos, descobriu que, ao dar tudo de si, ele havia recebido muito mais, a plenitude de uma vida que antes solitária, agora estava para sempre interligada a outras vidas, pela teia invisível, mas inquebrável, do afeto.